gente, graça e paz de Jesus. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um Momento com Deus. Que Deus já vá abençoando grandemente o seu dia, a sua vida. Hoje eu tenho um convite especial para fazer para você. Quero te convidar a se juntar a mim e a milhares de brasileiros a orarmos por nosso país, pelos nossos estados e cidades. Nós já lemos o livro de Mateus aqui, mas eu quero destacar hoje o versículo 44 do capítulo 5 de Mateus, que diz assim: Amai os vossos inimigos, abençoa os que vos amaldiçoam, faze o bem aos que vos odeiam e ore pelos que vos maltratam e perseguem. Nós estamos passando por uma pandemia, é grave. Mas no Brasil, infelizmente, nós temos pessoas que se aproveitam ainda de um mal tão grande para fazer mais mal. E pessoas que se colocam como inimigos da igreja. E nós precisamos muito da intervenção do nosso Deus. Precisamos muito nos unir em oração e clamarmos para que Deus abençoe o nosso país. No dia 20 desse mês de junho, haverá um grande culto ao ar livre na cidade de Caruaru, estado de Pernambuco. Católicos, evangélicos, todos os cristãos estarão reunidos em um grande clamor ao Senhor, pedindo a Deus a sua intervenção no nosso país, no estado de Pernambuco, de todos os estados do país, na cidade de Caruaru. Pessoas de outros estados já confirmaram presença. Será um grande clamor ao Senhor. Eu peço que você esteja orando, intercedendo ao Senhor por esse momento de oração, por esse momento de comunhão e de clamor ao Senhor. E se você puder participar, te convido a estar junto conosco nesse momento. Vamos à nossa leitura bíblica diária e já deixa os seus pedidos de oração nos comentários, que nós vamos orar por nosso país e também por seus pedidos logo após a leitura. Deus amado, em nome do Senhor Jesus, graças lhe damos por esse momento, Pai, e por todas as maravilhas que o Senhor tem feito em nossa vida. Queremos pedir que nesse momento o Senhor continue falando conosco, enchendo os nossos corações da sua palavra e nos esclarecendo através do Espírito Santo, para que possamos colocá-la em prática no nosso dia a dia. Em nome do Senhor Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. Evangelho de Lucas, capítulo 2, diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, à cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura, e vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém,
guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para ruína como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Cumpridas todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E, não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizestes assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Amém! Glória a Deus por sua palavra. E nós vamos nesse momento orar por seus pedidos e orar por nosso país, por nossos estados e cidades. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, em nome do Senhor Jesus, queremos aqui diante do Senhor exaltar, glorificar e engrandecer o seu santo nome. E aqui, Senhor, prostrados diante do Senhor, todos nós juntos, em oração, em comunhão, queremos primeiramente entregar diante do Senhor a nossa vida, a vida de cada um que ora junto comigo nesse momento.
Pai, que o Senhor esteja fazendo cumprir a sua vontade em nossa vida, em nosso meio, conforme o seu querer e a sua vontade, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor esteja abençoando cada um em suas necessidades, cada um em suas preocupações, em suas tribulações, naquilo que tem afligido seu coração. Que o Senhor esteja curando, libertando, abençoando, confortando a cada um, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. E aqui, Senhor, continuando a clamar ao Senhor, pedimos em especial pelo nosso país, pelo nosso estado, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor esteja agindo em nosso meio poderosamente. Precisamos, meu Deus, da sua intervenção. Precisamos do Senhor, do seu poder, para nos libertar de todo esse mal que nos assola. Pai, como a sua palavra diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, então o Senhor ouve, Pai. O Senhor ouvirá, perdoará os seus pecados e sarará a sua terra. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Cada um de nós pecamos todos os dias, entristecemos ao Senhor todos os dias, nós sabemos disso. Nossas ações resvalam no povo, resvalam nesse país. A sua igreja tem falhado também. A sua igreja tem dormido e não tem proclamado a sua palavra como deveria. A sua igreja muitas vezes tem se anulado, Pai, diante de tantas coisas que têm acontecido no nosso país. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, perdoa-nos, meu Pai. Perdoa a nossa pequena fé, perdoa a nossa falta de ação, perdoa a nossa falta de coragem. Perdoa-nos, meu Deus, por entristecermos ao Senhor. E nos ajuda, Senhor, que o seu Santo Espírito seja sobre nós, nos dando mais coragem, nos dando mais vigor, nos dando intrepidez, que possamos ir, meu Pai, às ruas, que possamos ir pregar a sua palavra em qualquer canto, em qualquer tempo. Que nada nos impeça, Pai, que nada impeça a sua igreja de pregar a sua palavra, de falar do seu amor, em nome do Senhor Jesus. Que nenhum medo nos impeça de pregarmos as boas novas da salvação. Deus amado, em nome do Senhor Jesus, nos ajuda, Senhor, nos liberta desse mal. Salva a sua igreja, ó Deus. Ajuda a sua igreja que é perseguida nesse momento. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, que nós tenhamos liberdade de pregarmos a sua palavra como ela é. Porque mentes estão se articulando, querendo mudar a Bíblia, querendo mudar a sua palavra, querendo nos parar, querendo nos calar. Senhor, que nada prevaleça contra a sua igreja, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos, meu Deus, nós clamamos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Aquele culto, meu Deus, que está sendo programado para acontecer na cidade de Caruaru. Que o Senhor esteja abençoando todos os preparativos. Que o Senhor esteja abençoando todos que estão trabalhando por esse momento. Todos que estão envolvidos nesse culto. Que o Senhor esteja trazendo outros, meu Pai, fazendo sua igreja se juntar, se unir, abençoar aqueles que estão vindo de outros estados, de outras cidades, aqueles que estão se planejando para estarem ali naquele momento, cultuando, adorando ao Senhor. Que o Senhor abençoe cada um dos que irão ministrar a sua palavra, que irão louvar ao Senhor, que irão orar ao Senhor. Que cada um, meu Deus, esteja ali em espírito e em verdade, adorando ao Senhor e recebendo do Senhor aquilo que o Senhor quer falar ao seu povo. Que pessoas estejam ali, aqueles que o Senhor quer que estejam ouvindo a sua palavra, aqueles que não são cristãos, que estejam ali também, que possam ouvir a sua palavra, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor se agrade desse grande clamor que a sua igreja irá fazer, que o Senhor esteja ouvindo e atendendo ao clamor do seu povo, em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Nós pedimos que o Senhor esteja abençoando também a vida daqueles que se colocam como inimigos da igreja. Aqueles, meu Pai, que estão planejando contra a igreja. Que o Senhor abençoe, que o Senhor toque seus corações e que o Senhor leve milagres de salvação para essas vidas.
Ó Deus, assim como Saulo, que o Senhor transformou a vida em Paulo, apóstolo, aquele que perseguia a igreja, mas que se tornou um grande pregador da sua palavra. Que assim possa acontecer em nosso momento, em nosso meio, que líderes, Pai, que se colocam contra a sua igreja possam se voltar para o Senhor. Que o Senhor toque, quebrante esses corações endurecidos, ó Deus, e que eles se arrependam de lutar contra o seu povo, em nome do Senhor Jesus. Dá-nos, meu Deus, a paz de podermos cultuar ao Senhor, de podermos louvar, adorar em comunhão uns com os outros, como a sua palavra diz que é bom estarem unidos os irmãos, que possamos assim estar unidos, Pai, juntos, fisicamente, em comunhão com o Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Nos ajuda, meu Deus, faz cessar essa pandemia, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, e faz cessar as articulações das pessoas que estão se aproveitando dessa pandemia para fazer ainda outros males. Deus amado, esteja com o seu povo, esteja conosco, nos ajuda, Pai. Abençoa cada um dos seus filhos, em nome do Senhor Jesus. Nós pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigada por sua companhia. Obrigada a você que aceitou o meu convite e está em oração pelo nosso país, pelos nossos estados. E ore também por esse culto que será realizado na cidade de Caruaru no dia 20 de junho. Deus abençoe grandemente a sua vida. Que você e sua família tenham um lindo dia abençoado com Jesus. Te espero aqui amanhã às 6h32. Beijo no coração, Deus te abençoe. Estenda suas mãos e receba as bênçãos apostólicas.